tudo bem? No tema de hoje vamos falar sobre cláusula de inalienabilidade. Meu nome é Diego Costa Duarte, sou advogado, sou especialista em planejamento patrimonial da família. Pois bem, cláusula de inalienabilidade dentro da holding familiar. Como funciona? Tal cláusula, dentro da formatação de uma holding familiar, ela vai estar ao lado da cláusula de usufruto, bem como as demais cláusulas restritivas. Entenda por quê. Mas afinal, o que é a cláusula de inalienabilidade? Essa cláusula é um instrumento que permite ao doador das cotas, no ato de sua liberalidade, de forma absoluta ou relativamente, vitalícia ou de forma temporária, que os próprios bens em relação a terceiro beneficiário, que não poderão dispor deles, nem de forma gratuita, tampouco onerosa, recebendo-os para usá-los e gozá-los apenas, certo? O que se busca com a inserção, a inclusão dessa referida cláusula dentro da formatação da holding é a proteção do bem, evitando a dilapidação do patrimônio, em face da prodigalidade, da dissipação dos bens, ou até mesmo por incompetência administrativa do beneficiário. Nota-se que o efeito primordial desta cláusula é de criar um impedimento sobre a coisa, paralisando temporariamente a possibilidade de transferência do bem a qualquer título, não podendo o beneficiário vender, dar, permutar ou dar em pagamento. De forma bem objetiva, dentro do sistema de holding familiar, que é o que está sendo tratado aqui, em grande parte dos casos, tal cláusula tem a função de preservar o sistema de gatilho. E o termo será a vida do doador. Ou seja, com o término do usufruto, finaliza a questão da inalienabilidade. Para não correr o risco de, mesmo após o falecimento do doador, o donatário, o herdeiro, o sucessor, não possa dispor, alienar do bem. O intuito do doador, com a inclusão desta cláusula, é simplesmente garantir a segurança e futuro dos donatários, como no caso do herdeiro que é o pródigo, né? Aquela pessoa que dilapida o patrimônio. Ou mesmo esse herdeiro, se por uma época da vida, por incapacidade, por doença de cunho mental, o que o tornaria provável de dilapidar o patrimônio, havendo essa cláusula de inalienabilidade, o patrimônio, na prática, estaria protegido, tá ok? Então, o que acontece? O doador, ele pode optar por uma inalienabilidade temporária ou vitalícia. Se temporária, o beneficiário só poderá dispor do bem após transcorrido o prazo determinado na cláusula. Se vitalício, como o próprio nome diz, o beneficiário do bem gravado com tal cláusula não poderá, em regra, dispor do bem até a sua morte. A morte, no caso, do próprio beneficiário. O que na formatação da holding iria diretamente de encontro com o sistema de gatilho arquitetado, tornando totalmente ineficaz. Vocês podem estar se perguntando, né? Mas seria possível a extinção da cláusula de inalienabilidade? Pois é, se levarmos em conta apenas o sentido literal disposto no ordenamento jurídico acerca do tema, a conclusão que chegaríamos é que não seria possível o cancelamento da referida cláusula por razão alguma, seja ela imposta através de um testamento ou da doação das cotas do capital social dentro de uma holding familiar. Porém, sabemos que o direito não é uma ciência exata e as decisões proferidas, elas não devem ser engessadas de forma alguma, devendo o impedimento previsto lá no artigo 1911 do Código Civil ser substituído pelo bom senso, de modo a se permitir que o gravame seja transferido para um outro bem ou outros bens, dependendo da configuração patrimonial da família, ou até mesmo excluído, quando é evidente que tal medida seja a única solução para atender às necessidades do donatário. Então há a possibilidade, como exceção. Em via de regra pelo ordenamento jurídico, não.
Importante destacar que o doador pode, a qualquer momento, o doador, fazer o cancelamento da cláusula de inalienabilidade. E, para tanto, será necessário a retificação desta cláusula de doação dentro da holding, em que pese tal ato não ser comum de acontecer na prática, porque estaria totalmente contrário a um dos pilares, que é a proteção patrimonial gerada em consequência da implementação do sistema de holding familiar. Outra possibilidade também de cancelamento da referida cláusula seria a subrogação, ou seja, a possibilidade em que você retira a cláusula do imóvel que pretende alienar e faz o gravame em outro, substituindo. Por fim, é importante frisar que a cláusula de inalienabilidade se extingue automaticamente com a morte do beneficiário, ou seja, do donatário, sucessor ou herdeiro, devendo os herdeiros deste proceder com a retirada do gravame junto ao local competente. Se você gostou desse conteúdo, se não for inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que possa atingir o máximo de pessoas. Um forte abraço e até mais.